Olá! No vídeo de hoje, vamos explorar um dos componentes mais fascinantes e essenciais das células, o citoesqueleto. Diferentemente do esqueleto ósseo dos vertebrados, que é fixo, o citoesqueleto é uma estrutura altamente dinâmica, que está presente no citoplasma das células eucarióticas. Ele é extremamente necessário para a funcionalidade da célula, devido à sua variada gama de funções, sendo elas dar forma e sustentação para as células, controlar o posicionamento das organelas, segregar os cromossomos durante a divisão celular e auxiliar na locomoção celular. Por ser uma estrutura de alta performance, o citoesqueleto se organiza de forma contínua, assim se adaptando sempre que é preciso. Ele é constituído por uma rede de filamentos proteicos, sendo esses os filamentos intermediários, os microtúbulos e os filamentos de actina. Agora, falaremos mais especificamente sobre cada um deles. Os filamentos intermediários são fibras semelhantes a cabos ou a cordas, tendo suas fitas entrelaçadas entre si. Cada filamento é constituído por proteínas, e essas são formadas por uma cabeça amino-terminal globular, um domínio central em forma de bastão e uma cauda carboxy-terminal globular. O domínio em bastão permite formar dímeros estáveis pelo enrolamento de pares sobre si mesmos. Dois desses dímeros enrolados se associam formando tetrâmeros, que formam um filamento intermediário na sua conformação final. Esses filamentos são responsáveis por tornar as células mais resistentes a estresses mecânicos, como quando elas são distendidas, evitando assim que elas e suas membranas se rompam, devido à tração. Eles formam uma rede que envolve o núcleo e se estende até a periferia do corpo celular, e podem ser agrupados em 4 classes: filamentos de queratina, filamentos de vimentina, neurofilamentos e lâminas nucleares. Defeitos na formação dos filamentos de queratina da epiderme geram a epidermólise bolhosa simples, onde a pele da pessoa afetada pela condição fica extremamente vulnerável a lesões. Neste caso, até mesmo uma leve pressão pode levar a lesões nas células e a formação de bolhas na pele. Quando há um defeito nas lâminas nucleares, o indivíduo pode desenvolver uma série de doenças que ocasionam o envelhecimento precoce, podendo gerar crianças com pele enrugada, tendo queda de dentes e cabelo, e frequentemente desenvolvendo doenças cardiovasculares graves, ainda estando na adolescência. Os microtúbulos são tubos proteicos longos e ocos. Eles são formados por subunidades de tubulina, formadas pela junção entre as proteínas alfa-tubulina e beta-tubulina. Assim, a união de moléculas de tubulina de maneira alternada longitudinalmente, através de ligações não covalentes, compõe uma cadeia linear designada de protofilamento, sendo necessário a junção de 13 protofilamentos com a mesma polaridade estrutural, para a formação de microtúbulo. Os microtúbulos se alternam entre seu crescimento e encurtamento devido à adição e dissociação de subunidades de tubulina. Este processo é regulado pela hidrólise de GTP em GDP, com dímeros de tubulina associados ao GTP, promovendo polimerização, e os associados ao GDP, promovendo despolimerização. Este equilíbrio é essencial para a rápida remodelação do citoesqueleto conforme as necessidades da célula. Sua função compreende a criação de meios a partir do citoplasma para transporte de materiais intracelulares, vesículas e organelas, ancoragem de organelas de dupla membrana, formação de flagelos e cílios e, durante a mitose, se arranjando em uma estrutura chamada difuso mitótico. A ligação com proteínas motoras, como cinesina e dineína, possibilitam o transporte intracelular utilizando a energia derivada de ciclos repetidos de hidrólise de ATP. Os filamentos de actina são polímeros helicoidais da proteína actina. São estruturas finas e flexíveis, organizadas em diversos feixes lineares, redes bidimensionais e gesto tridimensionais. Eles apresentam polaridade estrutural, uma extremidade positiva e outra negativa, e podem crescer quando monômeros de actina são adicionados, podendo esse processo ocorrer em ambas extremidades. Porém, no lado positivo, a velocidade de crescimento é maior do que no lado negativo. Devemos considerar que, assim como os microtúbulos, quando esses filamentos estão isolados, são estáveis e podem facilmente sofrer dissociação nas duas extremidades. Esses filamentos são responsáveis por promover a mudança da forma das células e a movimentação celular. Eles podem se associar a diferentes proteínas e, desta forma, assumindo diferentes funções, como quando associados à proteína motora miosina, na qual a actina desliza sobre, ocorrendo a contração muscular. Outros exemplos da variedade de locais em que a actina é necessária são microvilosidades, feixes contráteis no citoplasma, na borda de uma célula em movimento, anéis contráteis durante a divisão celular. Sem esse tipo de filamento, as células animais não conseguiriam deslizar sobre uma superfície, englobar uma partícula por fagocitose e nem ao menos dividir-se em duas, desta forma impossibilitando a continuidade da vida. Agradecemos pela atenção e esperamos que tenham gostado e entendido o conteúdo.